Bom dia, queridos amigos e amigas. É com muito carinho que hoje iniciamos o nosso domingo aqui, juntinhos, em um só coração e em um só pensamento, elevando-nos a Jesus com o intuito de acolher o ensino do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje eu convido a todos para irmos lá no capítulo 3 do Evangelho, para juntos refletir sobre a passagem Diferentes Estados da Alma na erraticidade. Bom, ontem nós conversamos um pouquinho mais na reflexão de número 116, nós conversamos um pouquinho sobre as diferentes categorias de mundos. Então nós pudemos compreender que existem os mundos primitivos, os de provas e expiações, que é uma categoria que a Terra faz parte, os mundos regeneradores, felizes, enfim, por aí vai. Lembrando que os espíritos fizeram essa categorização de uma forma ampla, porque não é uma categoria absoluta, visto que os mundos eles também estão em progresso, em processo de evolução. Compreendendo que a nossa alma, ela habita mundos e existem categorias de mundos para quando ela está encarnada, onde será que a nossa alma, que o nosso espírito fica quando não estamos encarnados? Vamos pensar, se temos diferentes categorias de mundos para habitarmos quando estamos encarnados, o que será, aonde ficamos, onde vamos habitar quando não estamos ligados à matéria? E respondendo a esta questão, que será a base da nossa reflexão de hoje? Bom, quando nós não estamos encarnados, ou seja, ligados a um mundo, ligados a uma matéria, o nosso espírito ele se encontra no estado errante, ou seja, ficamos na erraticidade. A erraticidade, o estado errante, não significa que é um estado, digamos assim, um campo aberto, onde todos os espíritos estão ali habitando, aguardando uma nova reencarnação. Não é assim, visto que na casa do Pai existem muitas moradas, não existem apenas moradas para o nosso espírito só quando ele está encarnado. Visto que a vida espiritual é a verdadeira vida do espírito, existem muitas moradas quando estamos nesse estado errante. Só para definirmos aqui um pouquinho melhor, para compreendermos, lá na questão 266 do Livro dos Espíritos, eles definem em resposta a Kardec o seguinte: errantes, isto é, livres do corpo material e esperando uma nova encarnação para se melhorarem. Então, só para esclarecer aqui para nós, o estado errante é o estado em que nós não estamos encarnados e estamos aguardando uma nova reencarnação. É quando não estamos ligados aqui à matéria. Ou seja, se para nós, como eu disse, existem mundos, existem moradas quando estamos encarnados, quando estamos no estado errante, desencarnados, também existem moradas para nós. Existem mundos transitórios, acampamentos, colônias, esferas. Existe uma vasta opção para todos nós no estado da erraticidade. E de acordo com a nossa afinidade, com a nossa consciência, quando nós passarmos para esse estado errante, para a vida espiritual, vai ser a nossa afinidade que nos levará a uma colônia, a uma esfera, a um mundo transitório que vai ter afinidade com o nosso espírito. Vamos pensar o seguinte: um espírito que se compraz somente na maldade e toda a sua encarnação foi pautada ali em fazer o mal, crueldade, em não se modificar, enfim, quando ele está neste estado, quando ele passa para a erraticidade, ele não vai ter afinidade com os mundos mais elevados, com as esferas mais elevadas, visto que nem quando ele estava na Terra ele procurou o caminho do bem, não vai ser quando ele passar para a erraticidade que ele simplesmente vai mudar de uma hora para outra. Então, quando ele passar para a erraticidade, ele vai para esferas mais
infelizes, para esferas em que ele vai ter afinidade com aquele mal, muitas vezes também com a culpa, com o remorso, porque quando ele passa para a erraticidade, ele consegue ter uma visão ampla de toda a conduta que ele teve na Terra ou em algum mundo que ele estava encarnado. Ele consegue ter toda essa visão e, tendo essa visão, o arrependimento pega ele. E aí ele também vai, por essa consciência de culpa, a esferas mais infelizes. A mesma forma acontece com almas que na Terra se dedicam ao bem, à transformação, à caridade, a acolher as boas virtudes, que se esforçam realmente no serviço, no bem, no serviço edificante. Quando elas passam para a erraticidade, elas vão se afinizar com esferas mais superiores. Então, elas vão ser socorridas, acolhidas por esferas superiores. No livro Ação e Reação, que é um livro que faz parte de uma das obras do nosso querido irmão espiritual André Luiz. Neste livro, Chico Xavier ele vai psicografar ali toda a jornada de André Luiz em uma dessas esferas, que é umas esferas mais inferiores, ou seja, consciências muito de culpa, de ódio, de raiva, vão todas se ligando a essas esferas após o desencarne, após nos despirmos, vamos falar assim, das vestes materiais. Então André Luiz, ele vai narrar. Vou fazer aqui de uma. Esse livro ele é muito rico. Ele é muito rico para todos nós que buscam entender principalmente a lei de ação e reação, ou seja, o que nós estamos fazendo aqui, as nossas ações, os nossos atos será colhido no futuro. Toda ação ela vai ter uma reação. Então, André Luiz ele vai dissertar sobre vários casos neste livro que é muito interessante. Mas vamos focar aqui lá no início do livro, quando André Luiz ele chega até a mansão da paz. Olha que interessante. Essa mansão da paz é realmente a misericórdia divina, digamos assim, porque ela se encontra já há 3 séculos ali numa esfera espiritual muito inferior. Eu só não consigo dizer com certeza se é a esfera espiritual do abismo ou das trevas, que é uma dessas duas esferas, mas ela se encontra em uma região muito inferior, muito densa, e ela é um ponto de socorro para todos os espíritos que estão nessa região de culpa, de raiva, de ódio, de maldade, para quando eles despertarem para o arrependimento e quiserem buscar o seu aperfeiçoamento, eles vão até eles podem ser socorridos por este campo, né? Por este campo de socorro que é a mansão da paz, que é realmente uma escola dedicada às almas que estão ali naquela região e querem se aperfeiçoar, querem mudar, querem seguir um caminho diferente. André Luiz ele narra como é muito interessante que nessas regiões espirituais mais densas não tem luz, não tem o sol como nós conhecemos, não tem a natureza viva, essas cores lindas. Não é assim. Lá é sempre escuro, digamos assim que é sempre noite. André Luiz narra que neva, parece que a todo momento. A vegetação é muito densa, é tudo com muita neblina, tem muita tempestade. Então por aí nós já conseguimos, pela nossa imaginação, já tecer um pouquinho de como é esse ambiente das esferas inferiores. Então André Luiz está ali fazendo essa visita, vai ficar por um tempo, por uns meses, acompanhando o trabalho de resgate, o trabalho de aperfeiçoamento, o arrependimento de muitos irmãozinhos que antes, lá na Terra, eles se afeiçoavam com a maldade, com a crueldade, quando passaram para a esfera espiritual, foram parar nessa região densa, ficaram ali anos e anos e depois realmente foram tocados pelo arrependimento para ter esta mudança. Bom, queridos amigos e amigas, este livro é muito interessante. Eu trouxe esse inicinho aqui para nós para pensarmos que
Olha como existem diversas moradas realmente no nosso universo, na casa do Pai. Então, tudo que nós estamos semeando aqui na Terra, estamos plantando, toda a nossa conduta, os nossos desejos, o que estamos acolhendo na nossa consciência, vai refletir para quando nós passarmos para esse estado de erraticidade, ou seja, não estivermos mais ligados na matéria, porque o túmulo ele não encerra a vida do espírito é eterna. Então, tudo que plantarmos aqui, nós vamos colher também lá na vida espiritual. Olha só, então, se nós nos comprazermos muito com a maldade, com o ódio, com esses sentimentos baixos, é uma lei isso. É lógico que quando nós passarmos para o estado errante, a nossa afinidade vai ser para essas esferas mais baixas, como essa que eu citei, que André Luiz visita e procura ali, faz todo um trabalho junto com os irmãozinhos que estão ali de socorro e de amparo para aquelas almas enfermas que estão em muito sofrimento após uma existência onde nutriram tanta maldade, tanta violência, tantos crimes. Então, vamos pensar na nossa conduta, vamos meditar sobre o que estamos acolhendo na nossa casa mental, sobre como está o nosso processo de esforço para seguir os caminhos do Cristo, porque devemos nos lembrar que o Espírito, ele é eterno. Ele é eterno. Aqui na Terra, são apenas alguns minutinhos, digamos assim, alguns anos de toda a nossa existência. E nós estamos aqui para aprender, para nos aperfeiçoar, para passar pelas nossas provas e expiações com o propósito de sairmos melhores do que chegamos aqui. Então, quando nós passamos lá para o estado de erraticidade, se nós mantemos esse equilíbrio, essa conduta no bem, lá também a gente consegue evoluir, porque no estado da erraticidade, como eu disse, existem mundos transitórios, colônias, esferas, e o nosso espírito ele também se aperfeiçoa do lado de lá. Ele também frequenta escolas, digamos assim, estudos, ele também serve, ele também trabalha do lado de lá. Então ele vai se aperfeiçoando também. O nosso progresso, a nossa evolução, ela não se interrompe no momento em que a gente passa para a erraticidade. Estamos em constante progresso, em constante evolução, tanto encarnados como também no estado da erraticidade. E ali na erraticidade a gente vai se aprimorando, vai buscando conhecimento, vai trabalhando também em muitas searas do bem, para que quando nós reencarnarmos novamente, nós possamos trazer todo esse conhecimento que nós aurimos também nos mundos espirituais. Tenham todos um excelente dia. Essa foi a nossa reflexão de hoje e eu digo a todos que este tema, ele é um tema muito rico, ele é um tema cheio de detalhes para todos nós. E visto que aqui nós temos apenas alguns minutinhos do nosso dia para a nossa reflexão, eu convido a todos a leitura do capítulo 6 da segunda parte do Livro dos Espíritos, que é um capítulo ali dedicado a falar sobre essa vida espiritual, sobre a erraticidade, sobre os mundos transitórios. Então, quem foi tocado em seu coraçãozinho tiver interesse de acolher um pouquinho mais sobre esse ensino de hoje, sobre essa vida espiritual nossa, eu aconselho a leitura deste capítulo 6 do Livro dos Espíritos, da segunda parte, também a leitura completa da nossa passagem, porque agrega muito para todos nós. Inclusive, vou indicar aqui 2 livros, Ação e Reação e Obreiros da Vida Eterna, que traz um pouquinho, que são obras de André Luiz, psicografadas pelo nosso querido Chico Xavier, que são obras que também trazem essa visão para nós de como que é a vida espiritual, como que é o que nós estamos plantando aqui, o que vai acontecer conosco com o lado de lá. Então é muito interessante. Convido a todos a leitura
leitura dessas passagens, destes textos que agrega muito para todos nós. Tenham todos um excelente dia, um excelente domingo. Essa foi uma mensagem com muito carinho, com muito amor do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias a todos os corações que nos ouvem, que nos acompanham. Tenha um excelente dia, nos encontramos aqui amanhã para iniciar a nossa segunda-feira com mais uma semana de reflexões do Evangelho. Fiquem em paz, fiquem com Deus, que assim seja.